A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos abençoados e abençoadas em Cristo Jesus, Senhor nosso. Queridos amados, mais uma vez, mais um privilégio, nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelas suas benfeitorias sobre o nosso viver aqui na face da terra, aonde nós permanecemos até o dia da sua vinda ou até ao dia que Ele nos permitir que a gente esteja daqui. Amado, eu quero trazer uma palavra para todos nós, para todos abençoados e abençoadas em Cristo Jesus. Mas desde já eu quero agradecer a todos vocês que assistem os nossos vídeos e compartilham o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa aperfeiçoação no Evangelho da graça de Deus. Mas também eu quero pedir para todos os irmãos, desde já, que vá se inscrevendo no canal, vá deixando o seu joinha, eu digo que gostou, vá se inscrevendo no canal, apertando o sininho de notificação para todas as vezes que nós postar um vídeo aqui da palavra de Deus, possa chegar até você, o YouTube entender que esse vídeo que vai chegar a ter, o próprio YouTube envia para você. E assim nós continuamos evangelizando, mesmo que seja à distância, porque a palavra de Deus nos diz que a palavra dele tem que chegar a todos os confins da terra, todos os seres viventes, criatura feita por ele. Então você vai apertando, deixando o seu gostou, compartilhando com os seus vizinhos, com os irmãos, com as irmãs, e enfim, com todos, e assim vocês nos estão ajudando a evangelizar. Mas eu quero trazer uma palavra para você no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, para a nossa meditação. E pedindo para você que você compartilhe esse vídeo, não deixe de compartilhar para que nós possamos chegar ao objetivo da graça do Evangelho de Cristo através das nossas transmissões, que mesmo assim nós, mesmo sendo transmitido assim aos vídeos, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus, que é evangelizar. Já tem alguns dias já que eu não gravo vídeo, mas eu estou aqui de volta para, junto com você, nós glorificar o nome do Todo-Poderoso, parabenizar todos que estão inscritos no canal, se inscreva no canal para que nós possamos alcançar a soberana graça de Deus e nós possamos estar aqui gravando ao vivo e respondendo as perguntas de todos vocês que nos mandaram a sua mensagem, que se inscreveram no canal e assim nós responderemos as suas perguntas. Então, queridos amados, quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos da Igreja Apostólica Palavra da Vida, na matriz, na cidade de Caruaru, e afiliada aqui de Estas Almas, e todas as filiais da Igreja Apostólica Palavra da Vida. Quero mandar a paz do Senhor para o pastor, para o apóstolo Carlos e a pastora Joelma, o pastor André, o missionário Laércio, que Deus venha lhe abençoar grandemente, que também está fazendo uma grande obra missionária com a força do Espírito Santo. Peço a Deus que abençoe todos vocês. E o Espírito Santo nos acompanhe, nos guie, nos proteja e nos livre de todos os mal. Quero mandar a paz do Senhor para a nossa amada irmã Cid Cléia, lá do Rio de Janeiro. Ela também tem se esforçado muito na obra do Senhor. Uma mulher de Deus, trabalhando firmemente, pregando o Evangelho da Graça, fazendo a vontade do Pai, conforme Ele nos ensinou que nós devemos permanecer nesta caminhada, sabendo que a porta é estreita, mas nós temos que ir por ela, porque a porta larga, ela leva para outros caminhos que desagrada aos olhos do Todo-Poderoso. Assim, nós temos que ser o exemplo de Moisés, um grande homem de Deus, que trabalhando, ele recebeu o chamado. Todos nós temos um chamado. Tem um para apóstolo, outro para pastor, outro para evangelista, outro para diácono, outro para diaconisa, outro para pastora, e outro para evangelizar, e outros para orar pelos enfermos, outro para orar pelos necessitados, pelos que estão oprimidos, orar pelos que estão escravizados pelo pecado,
que ela jaz nesse mundo do maligno. Então cada um tem um chamado e nós temos que botar em prática esse chamado, trabalhar no prol da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas às vezes por algum problema, alguma coisa, que a gente começa a olhar, começa a chegar e começa a ver algo que acha que não está de agrado, mas só nos próprios pensamentos próprios, mas esquece de pedir a direção a Deus para ver qual é o problema que está acontecendo, para que nós possamos sair dessa situação, desse atoleiro, mas porque algo está acontecendo, porque nós mesmos procuramos, mas nós temos que procurar o melhor, se aperfeiçoado do Evangelho da graça de Deus, para que ele venha ao nosso encontro, ao nosso socorro, ao nosso livramento. Nós temos que buscar a presença de Deus de todas as forças, em oração, em jejum, em comunhão um com os outros, para que nós possamos ver que Deus está no controle da minha vida, da sua vida, e pedir a Deus que venha abençoar todos os nossos familiares, todos os nossos entes queridos, todos os nossos irmãos, e que Deus venha nos proteger e nos livrar desse mundo tenebroso que nós vivemos. Também quero mandar um abraço, uma paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para o nosso irmão querido e amado, que mora lá no bairro Jardim Palmares, o nosso irmão Roberto Carneiro, que Deus lhe abençoe ele grande e sua família. Já tem uns anos já que a gente não se vê, nós estamos à distância, eu estou aqui no Pernambuco, ele no Rio de Janeiro, e a gente não se vê, mas que através dos olhos espiritual nós possamos enxergar uns aos outros com olho espiritual e não olho carnal. Porque se a gente for olhar com os olhos carnal, isso desagrada a Deus, isso é antibíblico, então nós temos que olhar com olho espiritual um com os outros, pedindo a Deus que venha abençoar a nossa família, o nosso lar, tudo que Ele nos deu, que nós temos que agradecer a Deus por o que Ele nos tem dado. Se você está passando por dificuldade, eu não sei. Se eu estou passando por dificuldade, só Deus é que sabe. Então não interessa a ninguém saber os particulares de cada um de nós, porque nós jazemos, porque nós estamos vivendo no mundo, a maioria do povo, dos cidadãos, das senhoras, sendo escravizado do adversário, sendo escravo, mas eu tenho em mim, na minha mente, que nós temos que ser escravos, sabe de quem? É do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus, escravo dele, porque nós temos que fazer a vontade dele. Você está vendo ele? Não. Mas se nós olhar um pelo outro com os olhos espiritual, nós estamos vendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu o amor na cruz, o seu sangue por mim, por você, para levar sobre si a nossa dor, os nossos pecados e todas as nossas enfermidades, e não olhar com nossos próprios olhos carnal, porque nós só enxergamos coisa má, pensamentos negativos, força negativa. Então isso atrai cada vez mais e mais, vai para dar força para o adversário, para que ele venha se infiltrar cada vez mais e mais e destruir as obras de Deus, desfazer as obras de Deus, tentando atrapalhar as obras de Deus, mas sabendo que todo aquele que olha com os olhos espiritual, então o espírito mal não prevalecerá em todas as pessoas, na sua vida, em tudo quanto você for fazer, ele não impedirá, porque você está fazendo com um propósito, com um objetivo, de é o evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque muitos só olham para você com os olhos carnal, procurando defeito, procurando corrigir o outro. Nós não temos que procurar defeito nem corrigir nada do nosso próximo. Nós temos que procurar se adorar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus por aquela pessoa que está passando por situações difíceis, por situações que por algum motivo houve um deslize, um fracasso, e deixou ser elevado pela influência dos mentirosos, dos falatórios, dos invejosos, dos olhos grandes, e enfim de tudo. Nós temos que pedir a Deus para que Deus venha nos livrar de todas essas coisas e deixar a vida do nosso próximo
conforme o querer dele, mas nós temos que viver pelo querer do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, assim como diz aqui no livro de Deuteronômio, amado. Como diz aqui no livro de Deuteronômio, nós vamos compartilhar dois versículos maravilhosos aqui de Deuteronômio, que nos dá um bom ensinamento quando a gente é escravo. Ou quando a gente era escravo, e depois quando a gente saímos da escravidão e fomos para a vida, teremos uma vida liberta e salva através do Espírito Santo de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como exemplo de um homem grande de Deus, Moisés, que Moisés é um exemplo de Jesus Cristo. Se a gente olhar para ele, ler aqui na leitura sobre Moisés, quando Deus falava, Moisés obedecia, Deus mandava, Moisés fazia. Deus, então, como era às vezes muita coisa, ele tinha os seus ajudadores. Então, Deus falava com Moisés, Moisés obedecia, Moisés falava com seus ajudadores e eles obedeciam. E seus ajudadores falavam com a multidão e a multidão obedecia. E assim não é diferente, somos nós uns com os outros, transmitindo a mensagem da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um para os outros, e possamos ter uma vida consagrada com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós possamos ter a força, o poder, o privilégio do Espírito Santo, para que nós possamos, com nossos próprios pensamentos, expulsar as coisas malignas deste mundo com toda a autoridade, com toda a ousadia, para que nós venhamos estar aperfeiçoados na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Aquilo que eu não quero fazer, eu fazia, mas aquilo que eu queria fazer, não faço. Ou seja, se ele queria fazer o bem, o desejo dele era fazer o bem, ele não fazia. Mas se o desejo dele era fazer o mal, isto ele fazia. Então, fazer o bem não é para um nem para outro, não. Não é para qualquer um. É com força do Espírito Santo de Deus. Para isso que nós temos que se agarrar a ele, porque nós temos um adversário que ele quer nos atrapalhar, nos impedir e ser escravo dele. Então, nós temos que sair da escravidão, ser de escravo para livre. Sair de escravo para livre e conduzir o rebanho do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, veja o que diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 6. Eu encontrei aqui no verso 21 em diante, quando ele nos diz, você pode acompanhar na sua Bíblia, pode ler a sua Bíblia e pode nos acompanhar. Quando ele nos dá um ensinamento maravilhoso, falando que nós temos que sair da escravidão, que a gente era escravo, que a gente só era, mas não é mais. Quando ele diz aqui, ó, depois que nós lemos aqui em Deuteronômio, nós vamos lá para Colossenses capítulo 1. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 21, ele nos diz: então dirá a teus filhos, éramos servo de Faraó, de Faraó, no Egito. Porém, o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez os seus sinais e maravilha, grande e terrível contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sobre juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e tememos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem até hoje. Então, amado, veja que a palavra aqui, ela começa dizendo que então dirá a teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Ou seja, esta palavra que ele fala, era dos servos de Faraó, ou seja, nós era escravo de Faraó.
Mas o Senhor nos tirou com a mão poderosa. Éramos escravos de Faraó. O Senhor usou um homem que ele tinha certeza que esse homem iria obedecer à vontade dele, ia fazer o que ele nos manda, assim como ele falou com Moisés. E Moisés recebeu a instrução do nosso Deus e foi até o Egito, mesmo ele amedrontado, com medo, mas ele assim obedeceu, porque a nação estava clamando, gemendo, sofrendo na escravidão de Faraó, ou seja, na escravidão do inimigo, do adversário que botou o povo como escravo e usando Faraó aqui representando o inimigo, então escravizando o povo. Então Deus ouviu o clamor do seu povo que estava a ponto de chegar ao fim, de tirar até mesmo a sua própria vida, na escravidão do faraó. Então veja que o adversário, ele escraviza de uma tal maneira que nós chegamos até a ponto mesmo de tirar a nossa própria vida. Deus se agradece? Não. Deus tem misericórdia? Sim, eu garanto a você que tem misericórdia de mim e tem misericórdia de você, para que nós possamos sair da escravidão. Antes não era escravo e agora passar a ser uma pessoa livre. Mas para isso nós temos que ter um hábito, um livre hábito de escolher se quer sair da escravidão e ser livre ou não. Mas para isso, para a gente escolher, para ser livre, nós temos que ter um pulso, ter um impulso próprio de vontade, de querer, para sair da escravidão do adversário e ir para a cidade de alegria, a cidade de paz, que é a cidade preparada por ele, nosso Senhor Jesus Cristo, e a terra prometida, que ele prometeu, a terra prometida. A terra prometida, há duas terras de promessa, que é sair da escravidão e nós ser livres para com todos e sim dar graça a Deus e render graça a Ele, agradecer a Ele pela saída da escravidão. Hoje todos nós somos livres dessa escravidão de Faraó, ou seja, do adversário, porque ele nos aprisionou. Ele continua aprisionado para todos aqueles que faz a vontade dele, mas aquele que não faz a vontade do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, continua ainda sendo aprisionado, sendo escravo, não é livre ainda. Porque nós temos que estar livre. Mas como nós podemos estar livre? A partir daquele momento que a gente faz a vontade dele, a gente larga as coisas velhas para trás e tudo se faz novo, tudo se faz novo e continua até hoje com esse mesmo trabalho, porque ele usou Moisés para ir até lá e tirar o povo da escravidão, amado. Veja o que diz aqui, 7 advertências. Nós vamos falar de 7 advertências sobre aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, que o Senhor Deus ele fala de 7 advertências, que é do capítulo 6 aqui do Deuteronômio, no verso 10 e verso 12. Veja o que diz no versos 10 e 12, até 12. E havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grande e boa cidade, que tu não edificaste, e casa cheia de tudo o que é bom, casa que não encheste, e poço aberto que não abriste, vinha e olivais que não plantaste, e quando comerem e fartarem, guarda-te para que não esqueça o Senhor que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então veja que ele está falando aqui que nós temos que guardar os mandamentos do Senhor e seguir a lei dele, seguir todo o seu estatuto, para que nós possamos, quando saindo da terra do Egito, da casa da servidão, nós temos que guardar o que o Senhor que nos tirou. Mas se isso não foi da nossa época, mas esse mandamento continua a ser hoje, a todo aquele que permanece com
com a casa permanece, guarda-te para que não esqueça do Senhor que tirou da terra do Egito, que nós era escravo, nós temos que guardar da casa da escravidão, porque o Senhor, quando ele fez a promessa, ele nos tirou de lá, ele nos tirou nos dando grande promessa, promessa que nós iríamos colher o do bom e melhor, casa cheia de tudo o que é bom, casa não que nós não enchemos, e poço aberto que não abriste, que nós não abrimos, e vinhais e oliveira que não plantaste, ou seja, nós não plantemos, e quando comereis e fartaste, então nós comeremos e fartaste, ele nos prometeu que ia dar a terra prometida com tudo isso, e nós ia comer e se fartar, sair da escravidão para ser livre em Cristo. Agora uma pergunta vai para mim e para você. Será que nós temos feito tudo isso? Será que nós temos agradado aos olhos do Senhor? Será que nós temos feito a vontade dele? Será que nós temos guardado todos os seus ensinamentos, todos os seus estatutos? Aí você mesmo, você abra os seus pensamentos, raciocine e veja se você está fazendo tudo isso. Então, em que nós temos 7 advertências, ou seja, referências sobre isso. A primeira, não se esquecer de Deus, que é o verso aqui do capítulo 6, do verso 10 a 12. Não devemos esquecer. Segundo, não ande em julgo desigual com o incrédulo. Não devemos jogar com o julgo desigual com os incrédulos. Porque se nós andar junto com os incrédulos, o que nós vamos colher, o que nós vamos plantar, o que nós vamos falar? Ao contrário, só sai coisa diferente, palavras diferentes que não agradam aos olhos do Senhor, porque está lá escrito em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 14. Terceiro, não procure agradar as pessoas a qualquer custo. Não devemos agradar as pessoas a qualquer custo, porque tem muitas pessoas querem ser agradadas. Quanto mais você agrada, mais você é apunhalado pelas costas. Quanto mais você faz, mais você é apunhalado pelas costas. Então não devemos, como diz aqui, não procure agradar as pessoas a qualquer custo, como está lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 10, e Mateus 22, 16. Porque as pessoas só querem receber, só querem receber, só querem receber de você e não agradecer a Deus, e pelo contrário, quando você sai da presença dessas pessoas, você está sendo apunhalado. Então, amado, outra coisa, no quarto da quarta sete advertência, ele diz, não se enrede na filosofia humana. Não se deve se olhar para a filosofia humana e enredar a filosofia humana. Então, nós temos que enredar o que o Espírito Santo de Deus nos fala para você fazer a vontade de Deus, para você amar o seu próximo, para você amar a sua família, para você orar pela sua casa, você orar pelos enfermos, orar pelos necessitados, orar pelo morador de rua, orar pelo seu vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás, e mesmo que ele esteja lhe apunhalando por trás, mas você entregue nas mãos de Deus, porque tudo ele nos fará e sabe qual é o melhor para você e nos livrará de todos os males. Quinto, ou seja, das 7 advertências, nós vamos falar da quinta, porque aqui na quarta a gente vê, não se enreda na filosofia humana, como está lá Colossenses, capítulo 2, verso 8, e Hebreus 3, 19. E ele diz no quinto e sétima advertência, que é aqui, não se envolva com a idolatria, não se envolva com idolatria, porque a idolatria é as coisas errôneas desse mundo que não agrada a Deus, que nós não devemos se envolver com os idólatras, porque ele só faz as coisas que ele vê dos próprios olhos e não vê as coisas espirituais. Então nós temos que ter uma visão espiritual e não uma visão carnal, e sair da idolatria, dos desejos carnais, dos desejos dos olhos quando vê as coisas, acha que é bom, mas na verdade
é a perdição. Sexto, e também tem uma referência sobre não se envolver com a idolatria. 1 João 5:21 e Mateus capítulo 6, verso 24. Querido, veja que são 7 advertências. Então agora nós vamos para a sexta. Não iluda a você mesmo. Nós não devemos se iludir a nós mesmos com as coisas desse mundo, as coisas tenebrosas, mas se iludir, nós temos que se envolver, se iludir com as coisas espiritual. Se vem um homem de Deus até você, mas que é homem de Deus mesmo, não os mentirosos que tem por aí, trazendo uma palavra para você, você vai receber aquela palavra, você vai sentir, porque você vai sentir algo diferente de você, mas não é algo carnal, algo espiritual. Então você vai perceber que é um homem de Deus que está trazendo uma mensagem para você, uma explicação, lhe dando uma instrução de sabedoria para que você venha reconhecer que há um Deus no céu e na terra, em todos os lugares, para nos proteger e sair da escravidão. Então, amado, com essa referência aqui, que não se iluda a você mesmo, está lá em Mateus capítulo 7, verso 21 a 27. Então você pode ir até lá e tirar as suas conclusões. E por fim, sete advertências, a sétima, não seja avarento. Nós não devemos ser avarentos, porque a avareza desse mundo, lá no livro de João, fala sobre isso, sobre a avareza desse mundo. Para aonde você vai chegar com a avareza desse mundo, com as invejas, com os olhos grandes, olhando pelos os olhos cobiçosos, cobiçando as coisas, a avareza desse mundo, só traz cada vez mais você a ficar escravizado do adversário. Mas em nome de Jesus Cristo, Todo-Poderoso, eu tenho a certeza que você vai abrir os seus olhos e vai sair da avareza, da escravidão do pecado, da escravidão que antes a gente era escravo, que Faraó aqui ele representa o adversário, nós era escravo. Mas Deus, com sua mão poderosa e forte, nos tira da escravidão. Para isso nós temos que ter o querer. Nós temos que ter o querer e aceitar que só em Jesus Cristo nós encontramos paz. Então, quando ele diz aqui, não seja avarento, Lucas 12:15 fala sobre isso. E Hebreus, capítulo 13, verso 5 também fala sobre isso, que nós estamos a ser livres, sair da escravidão, Então, é um texto, amado, um texto bom, conhecido, que é o fim da lei e a obediência. Sair da lei, a lei de quem? A lei mundana, a lei de Faraó, a lei do inimigo, do adversário, que ele só bota a gente nos caminhos que para os nossos olhos é bom, mas na verdade só leva à perdição. Você quer ser uma pessoa feliz, você quer ser uma pessoa tranquila, você quer receber o brilho do Espírito Santo, você quer ser uma pessoa abençoada na sua família, você quer ser abençoado no seu trabalho, porque em tudo nós temos que dar graça. Se nós passamos por dificuldade, sim, passamos por dificuldade. Se você está passando por condições em casa difícil, mas Deus nos proverá, assim como ele proverou aquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha para fazer um bolo para os seus filhos, e ela mesmo fala no seu pensamento que só tinha aquele pouquinho para fazer um pouquinho de comida e morrer, já com o pensamento esperando a morte. Mas como ela era uma mulher de Deus, seu marido era um homem de Deus, ele faleceu e deixou ela viúva, e não deixou nada para ela, para o seu sustento, mas Deus ouviu o clamor do seu marido e se propôs para ajudá-la, assim como mandou seu servo Elia para ela ter o seu alimento, o seu sustento. Então, mesmo que nós não tenha nada hoje para nós se alimentar, mas a gente entrega nas mãos do Senhor, quando a gente menos esperar, quando chega o horário do alimento, Deus trará porção dobrada para você, para que você possa alimentar você e sua família, porque vai aparecer um anjo de Deus trazendo a força e o alimento para você. E às vezes a gente não entende.
Mas nós temos que agradecer e ser obediente com o nosso Deus, porque Deus proverá. Diz a palavra dele no Salmo que não viu um justo mendigar o pão. Ou seja, todos nós somos fartos, mesmo na hora das angústias, na dificuldade. Às vezes você tem sua família grande, muitas crianças pequenas, você olha para as crianças pedindo um alimento, não tem, mas você ergue a sua cabeça, entrega a Deus que Ele dará provisão para você e para seus filhos. Então, não sejamos avarentos. Então, amado, veja que esse texto é maravilhoso para a nossa vida. Veja que também nós não se esqueça, nós não devemos se esquecer, quando ele diz aqui no verso 12 do capítulo 6. Guarda-te para que não esqueça o Senhor que tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Não esqueça, quando você teve aquela oportunidade, homens de Deus pregando o evangelho para você, fez o clamor, orou por você, você foi até no altar do Senhor, se pediu uma oração, se levantou suas mãos, agradecendo a Ele, pedindo a Ele que a partir daquele momento ia fazer a vontade dEle, mas foi só momentaneamente, Quando saiu dali da reunião, continuou no mesmice, Então nós temos que sair desse mesmice e continuar como servo e serva do Espírito Santo de Deus, e ouvindo a mensagem dos homens de Deus, da mulher de Deus, ou seja, dos anjos de Deus, transmitindo a mensagem de Deus. Se todos com um só propósito, um só objetivo, glorificar o nome dele, todos aqueles que vão até a presença dele e aceita ele como seu único e legítimo Salvador, e não olhando para as coisas avarentas, e não andando com maus companhia, o mundo seria outro, ouvir as palavras boas, ouvir as palavras de paz e comunhão, mas é diferente, então só continua sempre no mesmice. Hoje é da igreja, amanhã não está. Hoje está na igreja, agradecendo a Deus, amanhã não está. Hoje você agradece, amanhã não agradece. Mas nós não estamos aqui para agradecer o homem, não, mas sim o Espírito Santo de Deus. Mas não se esqueça, por quê? Do Senhor, nós não devemos esquecer que é o verso 10. Das obras de Deus, como está lá no Salmo 78, verso 7. Dos seus benefícios, Salmo 103, verso 2. Não se esqueça da sua lei, Provérbio capítulo 3, verso 1. Dos necessidades, não devemos esquecer dos necessitados. Salmo 41, verso 1 e 3. Não se esqueça dos seus pecados, Deuteronômio, no capítulo 9, verso 7. O capítulo 9, verso 7 de Deuteronômio, já que nós estamos aqui, nós possamos ler o que diz aqui para nós entender um pouquinho. No capítulo 9, verso 7, amado. Coisa maravilhosa é a escritura para que nós possamos ler e entender quando ele diz: lembrai-vos e não vos esqueçais de que muitos provaste a ira, o Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até chegaste a este lugar. Rebelde foste contra o Senhor.